dar início à nossa aula de evangelização. Então, nesse momento, a gente vai fazer a nossa prece. A gente vai fechar nossos olhos, nos conectarmos com Jesus, para agradecer essa oportunidade de estarmos juntos, aprendendo o seu Evangelho. Que a tua luz, que a tua paz se faça presente na nossa vida, no nosso caminhar. Que teus ensinamentos nos ajudem a ser a cada dia pessoas melhores, a nos fortalecermos cada vez mais na sua fé. Que a nossa Virgem, nossa Mãe Maria, nos proteja hoje e sempre. E agora a gente vai assistir um vídeo da aulinha de hoje. A maior força do universo. A história começa assim. Lá no alto do céu, a estrelinha azul e a estrelinha amarela observaram que a luz da estrelinha verde estava cada dia mais fraquinha. A estrela verde deve estar ficando doente, falaram elas. As estrelinhas se reuniram para pensar como poderiam ajudar. E descobriram como fazer. A estrelinha azul mandou muitos raiozinhos de sua luz para a estrela verde. Ela já foi melhorando. E a estrelinha amarela mandou também muitos raiozinhos da sua luz amarela, mas para a estrelinha verde. Logo, a estrela verde foi ficando cada vez mais verde, mais brilhante e mais bonita. Ai, que legal! Parece que agora a sua luz de estrelinha verde está de novo forte. Falaram as estrelinhas azuis e amarelas, felizes por terem ajudado. Enquanto isso acontecia lá no céu das estrelas, aqui no mundo em que vivemos, Luísa estava sentada ao lado do bercinho do seu irmão João, que estava doente já fazia alguns dias. A menina olhava pela janela e, vendo as estrelas lá no alto, lembrou-se do nosso Pai do Céu. Que legal! E pediu com muito amor, Pai do Céu, ajude meu irmãozinho João a ficar bom. E do coração da Luísa saíram raios de luz dourado para o irmãozinho. Poucos dias depois, o bebezinho já estava alegre, esperto, engatinhando pela casa. Que legal! Fim! Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje, na nossa evangelização, a gente vai falar sobre a maior força do universo, que é o poder da prece. Então, a prece, através da prece, né? A gente pode pedir, a gente pode louvar ou a gente pode agradecer. A prece é um momento onde a gente está conectado com Deus, com Jesus, com os amigos espirituais, com o nosso anjo da guarda, onde a gente está conversando no nosso cantinho, na nossa intimidade, né? E é uma conversa. Não precisa ser com palavras difíceis, rebuscadas, né? A gente está conversando com Deus. Então, é um recurso que a gente usa para a gente poder conversar com Deus, né? Então, a gente pode, como eu falei, a gente pode pedir, que é o que mais a gente faz, né? É pedir para quando a gente está num momento de aflição, que ajude a gente a passar por aquele momento, ou para ajudar a gente a ter uma intuição para a gente fazer a melhor escolha. A gente pode orar, né, fazer uma prece por nós, mas também a gente pode fazer uma prece por outras pessoas, né? Que foi o caso da estrelinha, né? Tinham 3 estrelinhas, uma estrelinha azul, uma estrelinha amarela e uma estrelinha verde. E a verde, ela estava apagadinha, estava triste, e as outras estrelinhas, percebendo, resolveram fazer uma prece para ajudar essa estrelinha, né? Perguntaram assim, será que ela está doente? Vamos fazer uma prece? E nesse momento, né, quando elas fizeram a prece, saiu
boas vibrações, né? Porque elas tinham o melhor para doar para aquela estrelinha, era o sentimento do amor. E aí essa irradiação, né, essa luz foi chegando na estrelinha e ela foi se animando e ela voltou a brilhar. Olha que legal. Esse é o poder da prece. E aí nesse mesmo momento aqui na Terra, a Luísa também ela estava passando por um momento difícil, né? O seu irmãozinho estava doente, estava deitadinho no berço e a Luísa estava muito preocupada com o seu irmão. Então ela também resolveu fazer uma prece, né, para que ajudasse o irmão, que o irmão dela melhorasse, que ele ficasse bom. E também nesse momento, vocês vão lembrar do vídeo, saiu esse raio de luz que simboliza o amor para o irmãozinho. E ele ficou bom e ele melhorou. Então, é esse o poder da prece, né? Quando você tem o teu melhor sentimento, né? Então, ela nos transforma quando a gente está nesse momento de aflição, ela acalma o nosso coração, ela nos dá serenidade, tranquilidade. Então, e quando a gente ora também por outras pessoas, a gente também está emitindo tudo que a gente tem de melhor no nosso coração. E foi isso que a estrelinha fez e que a Luísa fez para o irmão. Mas também a gente não pode esquecer de agradecer, né? Quando a gente acorda, a gente agradece pelo esse dia que vai se iniciar, né? Que vai ser uma oportunidade da gente vivenciar os ensinamentos de Jesus. Então a gente agradece por essa oportunidade. E quando a gente vai dormir, a gente também agradece pelo dia que a gente teve, né, pelas oportunidades, se a gente foi bem. Também se a gente não foi, a gente vai ter outra oportunidade no outro dia de fazer tudo de novo. Então, esse momento é nosso, é íntimo, de conversa, onde a gente não precisa usar palavras rebuscadas, é porque é uma conversa onde envolve sentimento, envolve o nosso coração. Então, era isso que eu queria falar para vocês e a gente se encontra na próxima aulinha, tá bom? Beijo para vocês! Hoje encontrei a paz que há tempos não estava em mim. Já me trouxe a alegria, uma pequena alegria, mas capaz de me fazer sorrir e chorar sem ser pranto tanto. Hoje encontrei a luz, estava na escuridão, veio feito um farol, um distante farol, mas capaz de me fazer seguir, devolvendo a esperança tanta. O princípio da paz vem da minha intenção, perdoar, perdoar. Encontrar essa luz vem da mesma razão, perdão, pedir perdão. Hoje encontrei a paz que há tempos não estava em mim. Já me trouxe a alegria, uma pequena alegria, mas capaz de me fazer sorrir
e chorar sem ser pranto. Tanto, tanto, tanto. Hoje encontrei a luz. Estava na escuridão. Veio feito um farol, um distante farol, mas capaz de me fazer seguir, devolvendo a esperança tanta. O princípio da paz vem da minha intenção, perdoar, perdoar, encontrar essa luz vem da mesma razão, perdão. Vou buscar todo o amor que há em mim, entregar toda a mágoa pra Deus, pois a Deus vou tentar não julgar e seguir, entregar toda a mágoa pra Deus, pois a Deus, Deus. Um servo da
Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do YouTube da Casa de Miguel. Espero que todos estejam bem e que as boas vibrações possam nos envolver a partir deste momento. Meu nome é Renato Ferreira e sou trabalhador desta casa. E é um enorme prazer estar aqui com vocês. Reforçando os avisos dados anteriormente nesta transmissão, informamos que a Casa de Miguel tem agora, além das reuniões públicas no formato presencial, uma reunião pública no formato online, que é a nossa reunião das noites de sexta-feira, às 20 horas. Todas estas informações vocês encontrarão no link postado aqui embaixo na descrição deste vídeo, com o título Avisos de 100, outubro 2023. Outra fonte de consulta, tanto das reuniões públicas como também de todas as atividades da Casa de Miguel, como cursos doutrinários e campanhas de doações, é o jornal Seaeiro de Miguel, cujo link também se encontra postado aqui embaixo na descrição deste vídeo. Não deixem de ler e ficarem bem informados a respeito das nossas atividades. Convido também a cada um de vocês a se inscreverem em um dos nossos cursos doutrinários. Tenho a certeza que encontrarão o curso ideal para cada um de vocês, independente se este é o seu primeiro contato com a doutrina espírita ou que você já nos acompanha há algum tempo. E da mesma forma que convido a cada um de vocês a se inscreverem em nossos cursos, também convido a todos aqueles que são responsáveis pelos nossos pequenos e jovens de 0 a 21 anos a trazerem eles para as nossas atividades de evangelização, que acontecem todos os sábados, das 15 às 17 horas. E, enquanto os nossos jovens estão a receber os ensinamentos contidos no Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos, os responsáveis podem participar de uma roda de conversa onde discutimos temas diversos, também sob o olhar do Espiritismo. Venham! Tenho a certeza de que o estudo e a evangelização são ferramentas maravilhosas para o nosso esclarecimento e uma melhor compreensão de tudo que nos cerca. Pois bem, na nossa programação da noite de hoje, teremos o desenvolvimento de um tema sobre o qual devemos refletir com bastante carinho e atenção. O tema é: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E quem nos irá trazer as reflexões sobre este tema será o nosso companheiro Edivaldo Gonçalves. Que possamos estar neste momento com os nossos corações e mentes harmonizados com as boas vibrações e que possamos tirar o melhor proveito de todas as reflexões que serão colocadas na noite de hoje. Que deixemos Jesus adentrar a nossa casa. Vamos agora iniciar a programação. Não se esqueçam de darem um like. É muito importante para todos nós. Estejamos com Deus e boas reflexões a todos.
do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Pecado e pecador. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Terceira Epístola de João, capítulo 1, versículo 11. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria, como sendo um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. Evangelista apresenta o conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado de nosso Pai, nem que se conserva ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus. Isto não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que o lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-lo em precipícios. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se, antes de tudo, defrontado por enfermo infeliz, a quem não se poderia subtrair as características de eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. O Mestre indicou o combate constante contra o mal. Contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e podermos agradecer por tudo que nos tem concedido. Que possamos agir de acordo a merecer a tua misericórdia e o teu amparo. Que possamos hoje, aqui, beber de tua fonte divina e que a nossa sede de amor e refrigério possam ser saciadas. Amigos espirituais que se encontram em trabalho aqui conosco, nos ajudem a compreender as palavras que hoje serão ditas e que os trabalhos a serem realizados hoje possam transcorrer na mais perfeita harmonia e que possam ser concluídos de acordo com o planejado. Obrigado, Pai, por tudo e pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião na data de hoje. Olá para você que agora nos assiste, espero que você esteja bem. Graças a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez, graças a Jesus, à espiritualidade amiga, para que a gente possa conversar rapidamente um pouquinho sobre pontos do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma oportunidade ímpar e sempre gosto de lembrar que
Evangelho é bússola renovadora dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Por quê? Porque quando a gente estuda com afinco o Evangelho, procura interpretá-lo, tentar entendê-lo, que aqui na verdade só as mensagens puras e mais simples de Jesus para pontuarmos as nossas vidas, né? Pavimentarmos nossas estradas de forma melhor, caminharmos bem rumo à nossa elevação. Porque o que todos nós queremos é o que nas nossas vidas? Paz e felicidade. Mas estas são conquistadas com o nosso arregaçar de mangas, com o nosso trabalho, né, de melhora do nosso interior. E somos todos nós necessitados de mexermos no nosso interior para que ele possa ser melhor. Somos todos necessitados de nos olharmos com carinho, com amor, tanto para nós quanto para com o próximo, né? O próximo que é o nosso irmão. Hoje nós estamos conversando ainda, dando continuidade ao capítulo número 10, intitulado Bem-aventurados os que são misericordiosos. Eu gosto sempre da gente destrinchar um pouco o título, né? Bem-aventurados. O que são bem-aventurados? São os felizes. Felizes aqueles que são misericordiosos. O que é ser misericordioso? O que é misericórdia? É ser benevolente, é perdoar, é olhar para o próximo com carinho, dar-lhes oportunidades. E quando a gente fala que Deus, nosso Pai, é misericordioso, então o que o nosso Pai é? O nosso Pai é benevolente para conosco. Ele sabe das nossas imperfeições e nos perdoa e nos cria várias oportunidades para que a gente se conserte. A reencarnação é uma delas. E mesmo numa existência, quantas e quantas oportunidades nos surgem para que a gente possa rever os nossos conceitos, rever nossos posicionamentos, nossas atitudes, para que sejamos pessoas melhores. Então, bem-aventurados aqueles que são benevolentes, felizes os que são benevolentes, felizes os que não julgam, felizes aqueles que perdoam. Então é isso, a gente precisa lembrar que são os bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Que a gente fixe isso bastante, porque essas bem-aventuranças são conquistas. Lembrando sempre, né, gosto de lembrar, nada cai do céu, tudo nos vem através do influxo do nosso trabalho. E hoje nos cabe conversarmos dos itens 10 a 13, e que são intitulados como Não julgueis para não seres julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então hoje nós vamos conversar sobre atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Serão esses nós? Nós temos pecados? Nós já somos indivíduos sem pecados? O que seria pecado? Quando a gente pergunta de primeira vez, você tem pecados? E a maioria de nós para pensar, né? Se temos ou se não temos. Porque a gente lembra sempre quem nos atira pedras, né? Quem nos atira pedras nos magoam, nos ofendem. Mas nós atiramos pedras no próximo? Porque é uma pergunta boa, um exercício bom para a gente fazer quantas vezes atiramos pedras sem olharmos para nossas condutas? Quantas vezes atiramos pedras sem olharmos para nossas condutas? Essa é uma pergunta para que a gente possa responder lá no nosso foro íntimo, mas justamente o quê? Para provocar em nós reflexões, né? A gente passar, ver se como é que a gente tem se conduzido em relação a nós e em relação ao próximo. Então hoje a gente vai falar sobre julgamentos, conceitos, preconceitos, a gente vai falar sobre o perdão, sobre a lei de causa e efeito, sobre a lei do amor e da caridade. Temos poucos minutos, mas vamos tentar nesses poucos minutos conversarmos um pouquinho sobre isso aí. Porque muitas das vezes a gente julga, a gente tem preconceito, que muitas das vezes não são questionados, são coisas arraigadas já em nós, já há muito tempo. Quando a gente julga, quando a gente critica, por exemplo, a crítica. Quando a gente crítica, a gente não pode criticar aquilo que a gente não conhece. Se a gente vier a fazer uma crítica,
que seja uma crítica em cima daquilo que a gente conhece. Porque quando a gente começa a criticar algo que a gente não sabe, que a gente não tem conhecimento de causa, isso vai denotar o quê? Ignorância de nós. Então, vamos aproveitar esses poucos minutos para que a gente possa conversar sobre essa situação de atirarmos atirar a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. É aquele que estiver com a moral ilibada, aquele que estiver realmente em condições de julgar o outro. Nosso evangelho começa assim, no item 11, né? Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com o outro. Está em São Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Realmente, pesa muito, né? Não julgueis a fim de não serdes julgados. Porque em nós a gente sempre tem uma facilidade de detectar problemas nos outros, erros nos outros, muitas das vezes a forma como o outro se conduz, a forma como fala, como age, nos incomoda bastante, mas é preciso que a gente também pondere e verifique se aquilo que a gente está vendo no outro é algo que nós temos em essência e nos custa muito caro, dói muito em nós, porque somos iguais, né? Tem lá dentro de nós aquilo que a gente observa no outro. E é bom a gente também lembrar que o orgulho, né, nos induz a julgar-nos mais do que os outros, mais do que nós somos, né? A gente às vezes se acha muita coisa, não raro, porque isso ainda é uma mazela da maioria de nós ainda, vamos dizer a maioria, porque há irmãos que já conseguiram se desvencilhar, né, pelo menos nessa parte aí, dessa nossa problemática. Nós somos espíritos em construção, estamos batalhando pela nossa melhora, muitos de nós, né, já conseguimos investir. Só o fato de hoje nós estarmos aqui concentrados, prestando atenção nesse nosso bate-papo, conversando um pouco sobre o Evangelho, já mostra o quê? Que nós estamos tendo um pouco mais de vontade de investirmos em nós. E lembrando que também não julgar é característica de espírito evoluído. Bom, se nós somos espíritos em construção, a gente ainda não conseguiu atingir esse patamar. Mas com certeza no amanhã nós atingiremos. Tenho certeza disso. Então, é muito duro quando desferem coisas contra nós, né? Quando apontam o dedo para nós, de dedo em riste em nosso rosto, para as nossas atitudes, para aquilo que a gente fala, para aquilo que a gente pensa, não é? É muito triste. Então, quando a gente lembrar disso, que a gente lembre que também custa muito quando a gente também aponta para o próximo. Se dói em nós, por que é que não vai doer no outro, né? Se somos todos criaturas de Deus, né? O nosso Pai é o mesmo, o nosso Pai nos ama sem distinção. Então, por que é que nós, irmãos, vamos fazer a distinção entre nós mesmos, não é? É para a gente pensar. No 12, é aquela passagem, né, que da mulher adúltera, né? Eu posso até ler rapidinho. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? A gente lembra de Moisés porque as leis de Moisés eram duras, mas vamos perceber que Moisés foi o início de tudo ali, né? Num povo embrutecido, precisava ser tratado também com uma certa brutalidade para que houvesse entendimento. Aquilo foram os primórdios. Com Jesus, não, já veio uma outra mensagem, como Jesus nos lembra sempre, que ele não veio destruir a lei, mas ele deu o quê? Um novo sentido, ele deu um complemento, deu uma nova visão a respeito dessas leis. Veio nos falar sobre um Pai que é amoroso. A partir daí, a gente começou a entender Deus como nosso Pai.
o nosso Pai que nos ama. Então, aí nessa passagem, esses irmãos fizeram essas perguntas para Jesus, que está aqui, diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Mas Jesus é o Espírito evoluído, é o Espírito da mais alta luz que nós aqui na Terra conhecemos. Então, Jesus estava ali abaixado a escrever, né, na terra com o dedo, e ele, como se continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: aquele que dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após o outro. Afastando-se primeiro os velhos, ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Olha, pessoal, é bom a gente lembrar, e quando dizemos coisas assim, que a gente às vezes fala mesmo, ou então a gente ouve outros irmãos falam, não tolero mentiras. Quando a gente falar, tiver essa máxima, é preciso então que nós não venhamos a mentir nunca. Porque quando a gente diz, cheio de moral, que não tolera mentira, não tolera falsidade, então o que a gente precisa empreender quando a gente tem isso firme em nossa palavra, é que a gente também não utilize disso, né? E porque fica muito ruim, até no nosso íntimo. O que aconteceu com esses irmãos que foram lá perguntar para Jesus e depois afastaram-se um após o outro? Porque eles rapidamente pensaram e perceberam que não tinham como, de forma alguma, julgar quem ali estava livre de pecados. Falar de Jesus é sempre muito bom, sua didática, né, cheia de amor, cheia de carinho, cheia de entendimento para conosco, para com as nossas imperfeições, é uma coisa muito interessante. É muito bom falar e a gente às vezes não tem nem tanta propriedade, né, para falar sobre esse amor de Jesus, sobre Jesus mesmo, que é como eu disse, o Espírito da mais alta luz que a gente aqui na Terra conhece, governador espiritual do nosso planeta Terra. E a didática dele, quando ele repreendeu ali de uma forma amorosa, com palavras simples, sem serem agressivas, e aquelas pessoas que estavam com o dedo em riste, seguindo, né, aquele rigor da violência, da punição, que muitas das vezes a gente encontra em nós, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, quando algo nos ocorre no cotidiano, e a gente às vezes faz as coisas sem pensar, tudo no automático, e a gente terminou assim, falando antes, né, que ele ficou a sós, Jesus ficou a sós com aquela mulher que iria ser apedrejada. Então, a gente continua aqui, então levantando-se, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Olha que beleza da didática. Ainda falou com a mulher adúltera, né, no caso. Ela representa todos nós, qualquer tipo de espírito que venha a praticar erros, e quando a gente chega a uma situação dessas, de frente para situações dessas, limites, e a gente tem uma nova chance, que a gente utilize essa nova chance para não errarmos mais. Jesus, vejam bem, Jesus não julgou, mas compreendeu aquela mulher, assim como ele nos compreende, sabe das nossas imperfeições, nos compreende e amorosamente nos mostra os caminhos para a nossa salvação, para a nossa melhora. Então é nisso que a gente precisa se fixar. Então, eu volto a dizer, da beleza, né, que é a didática do mestre, né, para conosco. É sempre de forma amorosa, nos mostrando o caminho da correção e da revisão que precisamos fazer nas nossas atitudes e nos nossos pensamentos. Somos todos nós aí tão necessitados de melhora, né? Se formos criticar alguém,
que seja assim de forma construtiva, num lugar reservado, não para envergonhar a quem quer que seja, porque muitos de nós ainda caímos nesses tipos de erros, né? De chamar a atenção, mas o chamar a atenção, a gente chama a atenção até dos filhos, mas a gente não consegue chamar de forma amorosa, que a gente possa estender esse amor para com o próximo. Ah, Edivaldo, não é uma coisa fácil. Realmente, é uma coisa que dá trabalho. Mas o que o Evangelho está mostrando para a gente o tempo todo? Que precisamos trabalhar. Trabalhemos com afinco pela nossa melhora. Então, o 13 começa assim: atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Indulgência para conosco e para com o próximo. Tentemos entender por que o outro erra, por que há falhas de conduta, porque nós também precisamos entender por que a gente erra. Porque muitos de nós já estamos esclarecidos em certos pontos e a gente às vezes vai ali e escorrega no mesmo lugar que a gente já sabia. Mas tudo bem, a gente escorregou, que a gente se levante e volte a fazer o caminho de forma melhor, como nos mostra Jesus. Mas alguns de nós ainda somos muito recalcitrantes, muito teimosos, né? E continuamos ali. Tem gente que diz que é assim e não vai mudar. Mas quem é que não precisa de mudança? Quem de nós já está pronto, já está preparado, já é espírito perfeito? A gente não vai encontrar isso. Então, se a gente quer que nos perdoe, há uma falta nossa, há um erro nosso. Quando esse erro às vezes não é evidenciado, muitos de nós faz tudo para esconder o erro. Olha só, o orgulho aí, né? Olha o orgulho aí. E quando nós muitas das vezes somos descobertos das nossas falhas, o que acontece? A maioria de nós quer que nos compreendam, que percebam que a gente errou. Então, que se a gente quer essas coisas para nós, a gente também precisa oferecer isso para o outro, para o próximo, não é verdade? Se a gente quer tanto que nos compreendam, por que a gente não pode compreender o outro? A gente às vezes fala coisas tipo, fez uma vez, fez duas vezes e não vai fazer nunca mais. Mas e quantas vezes nós fazemos as coisas e o nosso Pai misericordioso, que nos perdoa, que é benevolente, vai lá e nos dá uma outra oportunidade para que a gente faça melhor. Então, meus irmãos, a gente precisa fazer reflexões sobre por que nós pouco olhamos para os nossos erros. O que vocês acham? A gente às vezes faz uma revisão no que a gente pensa, da forma como a gente age. Poucas vezes a gente olha para os nossos erros, porque muitas das vezes nos dói. Verdade, muitas das vezes é muito dolorido que a gente faça, né, uma autoanálise e vasculhe aquilo que a gente já melhorou, aquilo que a gente precisa consertar, principalmente aquele lado ali do que a gente sabe o que realmente é. Isso muitas das vezes pode ser doloroso, mas não era para ser. É para que a gente fizesse uma autorrevisão, para que daí a gente mudasse a nossa atitude, né? A nossa forma de pensar, porque na verdade o Evangelho não nos convida a nos auto-maltratarmos, mas ele nos convida a fazermos estudos de nós, a trabalharmos pela nossa melhora. Nós somos espíritos que estamos com uma grande necessidade de evoluir. Por que a gente vai perder essa oportunidade? Quando a gente percebe que a gente muitas das vezes implorou por demais para estarmos encarnados aqui agora no presente, então é necessário a gente entender que a gente não jogue fora, não desperdice esse tempo aí, essa outra oportunidade que nos foi dada. Ah, mas nós teremos mais oportunidades para frente. Com certeza teremos. Mas de que forma que a gente quer que essas outras oportunidades futuras se processem se a gente não trabalha hoje pelo futuro, pelo amanhã melhor? Esse amanhã melhor pode ser o dia de amanhã em diante. Pode ser daqui a pouco em diante, quando a gente consegue perceber naqueles lugares, naquelas condições que a gente precisa mexer. Continuando um pouquinho mais aqui no 13, diz assim, o Evangelho, o reproche, lançado à conduta, reproche, a gente lê aí, a censura, a repreensão, lançado à conduta de outrem, pode obedecer a dois móveis, reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam.
Reprimir o mal, a gente às vezes faz isso com o filho, né? Como eu disse anteriormente, a gente reprova certas atitudes, certas formas de pensar quando os filhos dividem conosco, quando a gente observa alguma coisa, porque são... Assim como nós não somos pais, enquanto pais ou mães, nós não somos espíritos já preparados, feitos, mas aquela experiência maior que a gente tem, a gente divide ali com os filhos. A gente já está mais tempo aqui na estrada agora, né? Atualmente, porque de repente o espírito que são ali, está encarnado ali como nossos filhos, são espíritos até muito mais antigos que nós. E muitas das vezes ele tem até muito mais conhecimento, bagagem, ó, vindo a milênios maiores até do que a nossa. Mas ali naquele momento, a gente está exercendo a paternidade ou a maternidade. O que nos cabe? Zelar por aquele filho. Então a gente reprime o mal quando a gente o observa no outro, né? Mas esse aqui de desacreditar as pessoas cujos atos se criticam, infelizmente muitos com mais atitudes querem envergonhar o outro pelas mazelas que o outro apresenta, querem expor a público os erros do outro. Coisa muito triste, né? Mas a gente vê se processando, né? A gente quer envergonhar, ou muitas das vezes, olha o que a gente faz. A pessoa às vezes errou conosco, aconteceu. E a gente precisa o quê? Exercitar o perdão. Mas muitos vão utilizar esse erro daquela pessoa para minar a imagem dela junto a outras. Às vezes aquela pessoa só incorreu conosco, não incorreu com outras. E a gente sabe que muitas das vezes esse bater de frente, esses problemas que surgem entre nós e outros irmãos, não são de agora, vêm de outras e outras tantas vidas. Mas quantos e quantos vão querer fazer uma imagem negativa para que os outros tenham a mesma atitude que a nossa para com aquele que errou? Para que venha isolá-lo, para que venha reprimi-lo, né? Não bastando só o atrito que há entre os dois, às vezes quer esticar isso e prolongar isso, fazendo com que aquela pessoa seja isolada por outras tantas, né? Então, aqui ele está lembrando que reprimir o mal, porque esse primeiro pode ser louvável e constitui mesmo em certas ocasiões um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Então a gente precisa realmente ter esses acertos, né, em sociedade. São leis que são criadas, são conscientizações novas que surgem, né, mas daquela forma, depende muito de como se age diante das falhas do outro. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Com certeza, estamos aqui uns pelos outros. Mas vejam bem lá no exemplo da mulher adúltera, que eu falei da didática de Jesus. De que forma Jesus repreendeu? Repreendeu de forma amorosa. Em nenhum momento usou rancor, em nenhum momento usou a violência, usou a raiva, ou que quis humilhar aqueles irmãos ou aquela irmã que seria apedrejada. Fica aí de exemplo para nós, né? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio. Não julgueis se não quiseres ser julgados, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Então não podemos exigir dos outros aquilo que ainda nós não conseguimos cumprir. Né? A gente, às vezes, para a gente acha uma dificuldade enorme, mas para os outros vai ser fácil? Será mesmo? Vamos pensar que muitos de nós, né, não vamos nunca generalizar, mas muitos de nós não fazemos cobranças para o outro. A gente não cobra postura, a gente cobra atitude, cobra pensamento, cobra forma de pensar igualzinha a nossa. O outro agora tem que pensar como eu. O outro agora tem que ser como eu, porque senão eu deleto, senão eu separo. O que a gente está vivenciando? O que a gente tem lançado no planeta onde a gente vive? Vamos fazer uma análise das últimas 24 horas. O que eu lancei no planeta Terra? Porque o planeta Terra é cheio de vibrações. Nós também temos vibrações. Que tipo de vibrações eu estou lançando nesse planeta que eu habito? Nesse planeta em que eu vejo irregularidades, nesse planeta em que eu vejo que muita coisa precisa ser consertada, no que é que eu estou colaborando para que ele possa evoluir? No que é que eu estou colaborando para que o cotidiano melhore?
no que é que eu estou colaborando para que as relações interpessoais estejam mais amigáveis, estejam mais amorosas, estejam mais compreensivas. Vamos fazer essa reflexão? Porque é para conosco mesmo. Nem tudo tem que vir lá do alto. Tem coisas que nós precisamos fazer. Nós não temos o livre-arbítrio? De que formas nós estamos utilizando esse livre-arbítrio? Para colaborar com o bem-estar de todos. Com o bem-estar da coletividade, da sociedade, da humanidade, de todos que vivem no globo. Eu posso não concordar com a atitude do meliante, é claro. Né? Não vou compactuar. Mas o que eu estou fazendo para isso? De que forma eu tenho agido quando eu vejo o meliante ser apresentado nos telejornais? Né? De que forma eu tenho encarado? Eu fico na minha casa vendo o noticiário e desejando que aquele irmão seja emparedado, desejando vingança? Tudo bem, é um irmão que errou diante da sociedade, que causou mal a outros. Mas o que eu desejo? Eu, estudante do Evangelho, o que eu desejo? Eu desejo mal, porque se o irmão já é negativo, se o irmão tem atitudes negativas, a carga de negatividade que eu jogar para cima dele, vai o quê? Potencializar a negatividade nele. E mais mal, mais malefício a sociedade esse irmão vai provocar. Então, o que eu faço? Eu lembro de fazer uma prece para esse irmão, para que ele se corrija, para que ele se melhore. Possa ser até que esse irmão não venha se consertar ainda nesta encarnação, não venha atentar para o caminho do bem ainda nesta encarnação, mas nenhuma prece e nenhuma vibração positiva é perdida. Tenho certeza que mais para adiante, em outras vidas futuras daquele que errou, essas boas vibrações, essas preces que nós proferimos para esses irmãos, chegarão até ele, porque já estão ao redor dele, mas terão afinidades e tenho certeza que benefícios trarão para este irmão. Então a gente precisa entender de que forma a gente tem agido também diante dos erros dos outros nossos irmãos. Porque realmente a gente não vai compactuar com o erro, mas de que forma a gente lida com o erro do outro. A gente lembra realmente da prece? A gente lembra realmente dos ensinamentos do Mestre? Jesus é o nosso modelo e guia. Portanto, cabe a gente lembrar a todo instante, ele precisa ser imitado. Nós o imitamos hoje porque ainda é um pouco dificultoso para nós exercitarmos esse verdadeiro amor. Mas daqui para amanhã, imitando, aquilo vai o quê? Automaticamente mudar a nossa essência, mudar o nosso ser e já não precisaremos mais imitar, porque já estará inerente a nós esse amor verdadeiro em relação ao outro. Não podemos, porque na verdade, a gente já sabe o que é o amor. A maioria de nós não, ainda não sabe. A gente confunde amor com posse, ou a gente confunde aquele amor que a gente tem para com o nosso cônjuge, para com o nosso namorado ou namorada, para com a nossa família. A gente confunde, a gente não lembra, a gente ainda não tem ainda total ciência desse amor do qual Jesus sempre nos fala, do qual Jesus sempre nos lembra. Então, eu posso não concordar com a atitude do outro, mas me cabe o quê? Perdoar e orar para que tudo melhore. Está na mão da gente. Para fechar, não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal. Quer dizer, que proíba que se derrote o mal. Uma vez que ele próprio nos deu exemplo, tendo feito até em termos enérgicos. Mesmo com toda a energia, Jesus traduzia isso com amor. Porque energia, a gente tratar as coisas com energia, não quer dizer grosseria, não quer dizer violência, é firmeza de propósito. O que significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Se eu não tenho moral para dar, como é que eu posso cobrar moral do outro? Cada um só pode dar aquilo que tem. Se eu ainda não tenho, como é que eu vou dar?
como é que eu também vou cobrar do outro? Tornar-se alguém culpado daquilo que condena no outro é abdicar dessa autoridade e privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ao demais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Lembrando, pessoal, que todos nós temos direito a uma outra chance. A mulher adúltera, ela teve uma outra chance. E quantas mais que a gente não sabe sobre a história dela enquanto indivíduo? E nós? Quantas chances Deus nos tem dado? Então, a gente eu disse que a gente ia falar sobre a lei de causa e efeito, que é não julgueis para não sermos julgados. E a lei do amor e da caridade, que é a gente poder olhar para o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Lei do amor e da caridade, sempre lembrada por Jesus e está aqui viva nas páginas do Evangelho e que elas precisam sair dessas páginas e tornar-se realidade em nossos pensamentos e nas nossas atitudes. Mas nós vamos melhorar, tenham certeza disso. Nós vamos melhorar, está no nosso caminho. A gente está se esforçando para compreender o Evangelho, né? Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Pelo grande esforço que empreende para domar as suas más inclinações. E somos nós aqui estudando e procurando vivenciar os ensinamentos do Evangelho para domarmos as nossas más tendências, porque seremos felizes de verdade. A felicidade ainda não é inerente ao planeta Terra, mas amanhã será. Ainda não é hoje, mas amanhã será, porque nós vamos batalhar, nós vamos trabalhar para que todos nós possamos ser felizes. Nós vamos trabalhar, nós vamos batalhar, porque amanhã todos nós vamos nos envolver num grande abraço fraternal e nos reconhecermos de verdade como irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês e mais uma vez agradecendo essa oportunidade, esse nosso bate-papo. Deus esteja convosco, Jesus esteja no meio de todos vocês, no meio de nós, e nós sabemos que Ele sempre está. Nós é que precisamos evitar esforços para estarmos vibrando na mesma faixa que a dele. Tudo de bom para vocês. Agradecidos pelo concurso da espiritualidade amiga de nossa casa, ao Caboclo Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel e aos demais abnegados trabalhadores, elevamos nesse instante os nossos pensamentos até o Mestre Jesus. Em agradecimento por mais essa noite, esse encontro que tivemos, esse contato com o Evangelho, essas elucidações, mais esclarecimentos, a cada oportunidade que visitamos os pontos do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos apreendendo cada vez mais e mais. Nesta noite, o estudo que nos foi ofertado, falando sobre não julgarmos. Quantas coisas precisamos nos lembrar que precisamos lapidar lá no nosso íntimo, que olhemos com amor, com amizade, com carinho, para nós mesmos e para o nosso próximo. Quantos não conseguem se encarar no espelho? Mas quantos, além disso, não conseguem encarar o seu irmão? Quantos não conseguem ainda compreender as falhas alheias, e às vezes nem as próprias? Mas somos todos nós espíritos que estamos batalhando, que estamos lutando para nos melhorarmos cada vez mais e mais, e empreendendo esse esforço de domar as nossas péssimas atitudes e pensamentos. Obrigado por tudo, Mestre querido, e por favor, leve nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, por tudo que Ele nos proporciona hoje e sempre. Obrigado por tudo, e que as tuas boas vibrações, Mestre amigo, estejam sempre conosco, e nós sabemos que elas sempre estão. Nós é que precisamos envidar esforços
para estarmos vibrando na tua faixa bendita. Obrigado por tudo, Mestre Jesus. Sendo assim, nesse instante, te pedimos a permissão para encerrar a nossa sessão da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, graças a ti, Jesus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os famintos e sedentos de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados